por nos receberem aqui, pelo convite à Junitec e à Lispolis. Nós temos aqui um painel espetacular para partilhar connosco aqui alguns segredos da sua vida e o que andam a fazer. Se calhar começávamos com uma pequena apresentaçãozinha, um elevator pitch de 1 minuto. Pedro, queres começar? O Pedro é um Web3 Builder. Contas lá o que é que estás a fazer. Olá, primeiro de tudo obrigado pelo convite, ainda não tinha vindo a Lisboa, mas agora já está, check. Relativamente a mim, também sou do técnico, não sei se isso foi critério para ser convidado ou não, de informática. Depois, quando eu acabei o curso de 2009, isto das startups ainda não era bem uma cena em Portugal, muito menos unicórnios, ninguém percebia um boi disso. E, sei lá, 2010, por aí, tipo, foi aí que eu comecei a ter a primeira interação com o que é uma startup. Era falha minha, também não estava à procura. E foi aí que eu percebi, isto faz todo o sentido, tendo em conta a minha forma de ser, aquilo que eu quero para a minha vida e aquilo que eu quero contribuir para a sociedade, ou pelo menos as pessoas à minha volta. A Talent Protocol é a minha quarta startup. Talvez tenham conhecido ou conheçam a minha anterior, que é a Landing Jobs, que é um marketplace de recrutamento tech, que hoje em dia já é uma empresa nos 7 dígitos, está em crescimento e chegou um momento ao fim de 8 anos em que eu decidi que era tempo de parar e lancei a Talent Protocol. Como o Tocha diz e bem, hoje em dia sou um founder Web3 ou um builder na indústria do Web3, que eu espero que mude o mundo, ou pelo menos a forma como nós utilizamos a internet. Mas o que é que faz? O que é que faz a Talent? Eu pensava que tu ias fazer o pitch, porque a última vez que estivemos juntos, tu fizeste muito melhor o pitch da Talent Protocol do que eu. Mas eu vou dar o meu melhor. Talent Protocol é uma rede profissional para builders Web3, que permite a qualquer pessoa construir à sua volta uma rede de backers, pessoas que acreditam em ti, e essas mesmas pessoas podem investir em ti comprando o teu Talent Token. Uma boa forma de criar uma framework mental para o que nós estamos a fazer é um LinkedIn, mas para o Web3. Portanto, no fundo, as pessoas podem tokenizar-se, não é? E lançar o seu próprio token. É isso. E outras pessoas podem apoiá-los. Fazes muito melhor do que Boa. Olha, Rafael, temos aqui também o Rafael Conceição, da Índico. Rafael, o que é que faz a Índico? Contas aqui ao pessoal. Olá a todos. Também a primeira vez estou aqui na Lisbolis. Sobre a Índico, portanto, nós somos um VC, um investidor de Venture Capital. Portanto, investimos essencialmente em projetos em Portugal e também em Espanha. Investimos cerca de 100 mil euros até 5 milhões, aqui o espectro é bastante broad e gostamos muito de enterprise software, marketplaces, Web3 também temos alguns investimentos, ainda não Talent Protocol, por acaso ainda não é um deles, mas poderá vir a ser. E pronto, muito resumidamente é isto que fazemos. Posicionamos aqui como um investidor que aposta muito cedo, portanto podemos investir em fase pre-seed, em que basicamente faz a equipa, em que tem uma visão, um deck apenas, e que pretendem fazer algo numa escala global. Portanto, isso é o nosso grande foco. Investe em pre-seed e significa no início da empresa, não é? Portanto, quando ainda não existe praticamente nada. Sim, essencialmente, quando existe boa equipa, acho que aqui cerca de 70% da decisão será com base em equipa, não é? O que é que vocês fizeram, qual é a ambição de cada um deles, qual é que é as skills que cada um dos founders tem, não é? Como é que se complementam entre si e, basicamente, diria que grande parte da decisão, e claro que o produto e o mercado tem que fazer sentido para nós também, mas eu diria que grande parte da decisão realmente é as pessoas, não tanto o startup em si, não é? Nesta fase tem muito pouco para mostrar. Boa, obrigado, Rafael. Gonçalo Perdigão, eu ia-te apresentar com muitas coisas que podia-te apresentar, mas é um empreendedor, um builder. Como é que tu te defines hoje em dia? Em primeiro lugar, gostava de dar aqui os parabéns à Junitec. Eu tenho acompanhado este trajeto neste último ano, últimos 2 anos, tem sido incrível e têm feito um extraordinário trabalho pelo empreendedorismo e pelas startups e pelo investimento. Portanto, muitos parabéns a todos. Estão aqui muitas caras minhas conhecidas. Parabéns a todos. De resto, o meu percurso, eu também andei no técnico. Portanto, não sei se aqui o Rafael andou, mas pelos vistos foi de alguma maneira critério.
como aluno e como professor, mas já não dou lá aulas. Quando grande parte da equipa da Junitec nasceu, acho que todos, eu já não dava lá aulas e, portanto, já passaram muitos anos. Nestes 20 anos tenho tido aqui uma mistura de um trabalho corporativo. Trabalhei na indústria das telecomunicações, serviços financeiros, retalho, sempre muito em áreas de digital, apps móveis, etc. E uma ponte também nos últimos 15 anos com startups, quer no Reino Unido, quer cá em Portugal. Portanto, acho que já vou em mais de 10 neste momento. Nos últimos 4 anos, e esta parte aqui de Venture Builder que o Tocha estava a falar, tenho estado na WOD Lab, que é uma empresa que é financiada pelo grupo Sonai e que faz startups do zero na área do digital. Portanto, nós não compramos, não aceleramos, não temos equity em coisas de terceiros. O que fazemos é pegar numa folha branca, pensar numa ideia que faça sentido, validar essa ideia e depois construir do zero, sempre com um ângulo de e-commerce e um ângulo digital. Portanto, tem sido um percurso muito aliciante, muito interessante. Acho que há aqui muito sangue de startup. Vejam se o vosso sangue é um sangue de fazer do zero ou se é o sangue de entrar num comboio que já está em andamento. São duas boas opções. Boa. Olha, nós temos aqui muitos empreendedores e pessoas que querem criar empresas. E eu acho que há uma questão sempre que se coloca, que é o que realmente faz um empreendedor. Vocês os três trabalham com empreendedores ou investidores. O que significa ser um empreendedor? Portanto, a gente fala disto, do empreendedorismo, das startups, mas o que realmente é o core de criar uma startup? E eu queria não mandar a pergunta diretamente para ninguém, vocês estejam à vontade para falar. Isto é um painel, e acima de tudo fazemos um debatezinho. O que é para vocês realmente empreender? E o que é preciso para empreender? Portanto, eu tenho uma ideia, vou empreender, o que eu faço? Falar com alguém? O que eu faço? Para empreenderes, não precisas ter uma startup. Portanto, isso foi uma coisa que eu aprendi logo no início. Mas agora, se quiseres ser um founder, pronto, aí sim, tens que de alguma forma pertencer ou montar uma startup. A pergunta era o que é que tu fazes? Não, o que significa? Ou seja, como é que começas? O que isso significa para ti? É uma pergunta aberta. É uma pergunta difícil. Se fosse claro. mais fechada, era mais fácil de responder. Eu sei, se fosse fácil. Assim, a maior parte dos founders que eu conheço muitos, tem uma dose de loucura inerente, ou seja, de visionário, pode ser, para alguns, pode ser visto como uma curse, uma doença, mas ver pelo lado positivo é quase uma chama que não para. E acho que esse é o primeiro momento. Por exemplo, agora com o Talent Protocol, houve ali um momento em que eu senti, porra, agora já não consigo não fazer isto. E foi logo no início, eu tive a ideia, passado 4, 5 dias, eu queria ter aqui mais descanso, já não consigo largar isto. E isto é realmente chato. É uma patologia, no fundo. É. Mas o que é que te deu? O que é que te fez o push de dizer assim, eu quero resolver este problema? Ou o que é que te fez o clique? Eu tinha armazenado no meu cérebro a ideia daquilo, gênese daquilo que é, ou pelo menos o desafio gênese daquilo que é a Talent Protocol, que é as pessoas que devem estar investidas nas carreiras umas das outras há mais de 10 anos. Simplesmente nunca tinha encontrado o modelo económico correto e foi isso quando comecei a aprender mais, na minha sabática, a aprender mais sobre blockchain, cripto, Web3, três palavrões de seguida. Foi aí que eu comecei a perceber, espera lá, se calhar há um caminho por aqui. E pronto, isso foi suficiente para I'm hooked, já não consigo. Mas é interessante que tu disseste que há um caminho por aqui, não é? Há uma oportunidade aqui. Tu tinhas já na tua cabeça algo que tu querias resolver, não é? Tu sempre tiveste essa paixão pelo talento e pelas próprias landing jobs, não é? Portanto, tu no fundo viste um caminho para um problema do qual tu gostavas de trabalhar e não tanto uma oportunidade. Pelo menos a área, já estava biased nesse sentido, porque a minha missão de vida é trabalhar em produtos, ser um builder, independente de ser Web3 ou Web2, ou Web, whatever, o que vier aí a seguir, montar produtos que ajudem as pessoas a ter um maior propósito nas suas carreiras e a serem mais produtivas no seu dia-a-dia. Sei que isto é broad o suficiente, mas também não quer ser demasiado detalhado, porque estamos a falar de pelo menos mais 20 anos, 15, 20 anos que eu tenho pela frente. Portanto, também deixei a coisa um bocadinho no ar.
Então o protocolo enquadrava-se completamente nisso, mas agora é verdade, estás a dizer, é verdade que eu fiz um steering na direção que eu gostava. Daquilo que tu já gostavas de Mas fazer. também, quer dizer, um founder que não faça isso, depois vais levar pancada de todos os lados, de investidores, dos clientes, de todo o lado. Quer dizer, se não tiveres essa paixão, não consegues continuar. Portanto, tens de estar a fazer algo que sejas apaixonado. Rafael, como é que vocês na Índico acessam que o founder tem paixão? Sim, eu diria que essa é a parte da análise, não é a parte mais sensível e menos científica, digamos assim. Mas eu acho que o drive, a personalidade da pessoa tem que estar lá, não é? Ou seja, tem que ter aquela missão de querer fazer algo em grande. E acho que isso sente-se, não é? Nas reuniões, na primeira interação com o founder, nos primeiros 2 minutos, eu acho que a primeira impressão, e vocês só vão fazer a primeira impressão uma vez, não é? Acho que é muito importante e realmente digamos que a energia que vocês passam nessa reunião e com os investidores, nós temos aqui um filtering que tentamos realmente distinguir que tipo de founder, não é? Que tipo de missão que estamos aqui a analisar, não é? E acho que este diria que é o principal aqui. Achas justo dizer que é um feeling, né? Porque nós na Lucifera também investimos em early stage, portanto no início não há nada. Portanto, não tens produto, não tens métricas. Existe ali um bocado de feeling, que é que eu às vezes sinto que é muito isso. Que é Sim, a primeira noção que estás a dizer. eu acho que é um misto das coisas, não é feeling, mas há aqui uma componente analítica. Portanto, eu posso dizer, falei com um founder que está em Paris também, foi o primeiro funcionário da Uber em Espanha e tornou a Uber do 0 a 150 milhões em annual revenue. Portanto, being there done that, portanto, é muito mais fácil nesse caso não dizer este tipo de founders, não é? Que já passaram, tiveram esta experiência mais operacional, não é? E que construíram empresas, uma escala, uma dimensão, todos nós conhecemos a Uber, não é? Portanto, se vocês tiverem esse tipo de track record, acho que é muito mais fácil não ter capital, sem dúvida alguma. Se não tiverem realmente early traction, acho que uma boa visão e ambição acho que serão aqui as componentes essenciais nesta fase. E tem sempre a opção de arranjar um trabalho numa startup, aprender, crescer, claro, e depois um dia empreender, né? Claro. Olha, Gonçalo, mas no teu caso é um bocadinho diferente, não é? Portanto, não há de lado, vocês criavam quase os empreendedores dentro, não é? Portanto, não estás tanto à procura de alguém apaixonado por um problema, mas vocês próprios sentavam-se uma equipa provavelmente também apaixonada por criar coisas. Como é que tu vês esta diferença? Porque também conheces bem o mundo de VC e o mundo de startups, como é que tu vês esta diferença? Sim, esta lógica de Venture Builder é bastante diferente, porque obriga a uma rotação entre projetos e, portanto, obriga a que a pessoa tenha uma paixão muito grande por uma determinada coisa, mas depois, se os indicadores não estiverem a correr bem, se o projeto não estiver a correr bem, se passado 12, 18 meses a coisa não está a arrancar, ok, agora sai daí, porque és um entrepreneur in residence e vais ser o founder de um outro projeto. E portanto aqui é quase uma linha de montagem de startups, onde temos que ter uma mentalidade e uma resiliência muito diferente, se calhar, daquilo que é uma startup normal. Eu costumo usar uma expressão que é ter uma obsessão positiva. Obsessão é uma palavra perigosa, não é? E até patológica, mas uma obsessão positiva em torno de um projeto, aquele verdadeiro founder de uma startup e as pessoas que eu tenho encontrado mais interessantes são sempre pessoas que têm essa obsessão. Que eu quero que o número cresça, eu quero que isto valha mais, eu quero recrutar os melhores, eu quero resolver este problema o mais rapidamente possível, eu quero que o site esteja o mais bonito que é possível, eu quero que a marca... E está com aquela coisa permanentemente. E isto é muito difícil, porque depois em cima disto tem que se ter talento, tem que se ter equipa, a equipa é absolutamente fundamental, e depois tem que se estar a resolver um problema e ter condições financeiras para o resolver. A meio deste percurso, dizer, ok, agora vais fazer outra coisa, é mais difícil. Portanto, é muito desafiante, eu diria, contratar para uma Venture Builder, montar uma Venture Builder, mas por outro ponto de vista, eu tenho trabalhado com pessoas nos últimos 3, 4, 5 anos, depois quando saem têm já uma rotação e uma capacidade que quando se apanham só numa startup têm um nível de foco também muito diferente e muito mais otimizado, se quisermos. Olha, Rafael, queria fazer outra questão. Qual é que é a maior dificuldade que um VC vê hoje em dia?
eu queria falar aqui um bocadinho de dificuldades. Todos são dois, vou ser empreendedor, vou construir. Qual é que é a dificuldade que um VC tem, não é? Portanto, um empreendedor procura investimento, procura product market fit, procura construir uma equipa. Qual é a dificuldade de um VC? Isso é uma boa questão. Assim, o VC também tem que ter essa parte de fundraising, não é? Ou seja, nós para investirmos temos que ter capital, não é? E a questão de levantar fundos é uma componente que exige grande esforço e grande dedicação da equipa. Mas sim, eu acho que o grande desafio do VC é a questão de deal flow, é muito importante, ou seja, posicionarmos como um VC de referência. O que é deal flow? Deal flow, portanto, startups que procuram capital, e acho que ter acesso às melhores e realmente sermos competitivos acho que é muito importante, não é? E por isso temos que aumentar este tipo de eventos e em termos de work, acho que é muito importante. Não só isso, mas também assegurarmos que temos as ferramentas essenciais para dar o apoio necessário para que os projetos consigam vingar, não é? Não é só, acho que capital é a parte mais fácil, não é? Depois o que fazem com isso, de forma que usam o capital, não é? Para contratar, para ter as melhores ferramentas para crescer a empresa. E acho que o apoio, acho que também aquele apoio próximo que o VC pode dar em termos de levantamento da próxima ronda, com relações que nós procuramos ter com os VCs internacionais. Portanto, temos calos regulares com os VCs em que, basicamente, a porta está aberta, depois é só tentar sustentar essa relação. Eu acho que isso é super interessante porque muitas vezes os empreendedores pensam, estou constantemente à procura de um investidor, não é? Como é que eu consigo encontrar dinheiro para a minha ideia? Mas a verdade é que os investidores próprios estão constantemente à procura de empreendedores e de investir nas melhores ideias e ideias que vejam o futuro. Mas no caso dos VCs, ao contrário do que estamos a falar aqui de Venture Building, vocês, um VC, procura uma empresa de alto crescimento, não é? Chamada startup, coisa que não aconteceria, portanto, no Venture Builder, não é? É diferente o tipo de empreendedores que tu procuras quando estás à procura de alto crescimento. O que é que isso significa alto crescimento? Tu vês à partida o quê? O que é que a ideia tem que ter para ser considerada de alto crescimento? Ou seja, nós sabemos que um café não é de alto crescimento, não é? Um hotel, será que é, não é? Ou seja, o que é que tu procuras, qual é que é o que faz o clique para dizer isto pode se tornar vertical, não é o crescimento? Sim, eu acho que a parte do mercado, market size, é a parte mais importante, não é? Ou seja, o vosso produto. O que eu gosto de ver é que o produto funciona a uma escala pequena. Se vocês provarem que o mercado concentrado pode ser por cidade, depende do produto, não é? Consigam ter grande tração e engagement. Eu não procuro que vocês vendam em Portugal, Espanha, por aí fora. Procurem que realmente uma pool concentrada de customers com quem vocês falam, consigam ter aqui alguma validação que o produto não só funciona, mas do ponto de vista financeiro podem ter um business model aqui sustentável. Portanto, eu acho que early traction, indicadores muito early que o produto pode funcionar, acho que é o essencial para procurar aqui. Gonçalo, estavas a falar um bocado de Venture Builder e os números é super importante. Como é que tu medes os números? Como é que estás a começar um Venture Builder ou um empreendedor está a começar uma startup? O que é que ele tem que medir? Há muita coisa, há muito número, as pessoas tipicamente perdem-se e depois olham para receitas, margens, taxa de adesão de novos users, churn é perda de clientes e portanto há uma maionese grande à volta disso. Eu acho que os KPIs, portanto os números relevantes para onde temos que olhar, dependem muito de indústria e dependem muito do que é que estamos a fazer. Obviamente a receita é importante, obviamente a margem, ou se preferirem a margem potencial, que é qual é a margem que isto terá no futuro, porque nos primeiros anos não há margem para ninguém, também é importante, mas mais importante do que isso são indicadores que meçam a tração de crescimento do negócio. Por exemplo, numa app móvel, quantos users é que tem? Por exemplo, num marketplace, quantas visitas tem e qual é a taxa de conversão? E depois comparar esses indicadores com a indústria, com o benchmark e perceber, ok, estou em linha, não estou em linha, o que é que estou a fazer melhor, o que é que estou a fazer pior. Mais uma vez, a receita é sempre importante, mas é um erro grande focarmos só na receita. Em especial nos primeiros anos, estamos aqui a falar sempre de coisas muito no início. Especialmente para um VC, não é? Nem sequer olha para a receita. Isso só pica. Depende de cada caso. E portanto vai depender muito da indústria, do perfil do projeto e depois ainda há coisas engraçadas que são os projetos que são altamente disruptivos, portanto são projetos que não têm incomparável. Como é que eu olho para este bicho? Apareceu-me aqui um camaleão ou ornitorrinco, eu nem sei bem em que espécie animal é que o classifico,
e agora o que é que eu faço com isto? E, portanto, vamos aos livros, ok, os indicadores são estes, mas tem muito por onde correr mal, porque estamos a entrar por mercados desconhecidos, por esquemas de adesão e por funis de venda que também são desconhecidos, e, portanto, há de haver um tempo de teste e um tempo de correr esse risco, e se calhar deixar os KPIs um bocadinho em free float, pelo menos nos primeiros meses, vamos ver para onde é que isto vai, e depois começar a medir. Depois, o excesso de medida também é um problema, porque se estamos permanentemente, de semana a semana, 15 em 15 dias, a medir como é que isto está, como é que isto não está, acho que é um erro. Portanto, esse espaço, pelo menos na startup, no início tem que se dar um bocadinho de folga, 3 em 3 meses, um ponto de situação, vamos ver como é que isto está a correr, tirar pressão dos indicadores e colocar pressão na execução. A execução é mais importante. Fazer, cumprir o roadmap. Depois, se tudo correr bem, vamos medir. Olha, correu bem, correu mal, ajusta. Se correu bem, parabéns. Eu acho que é super interessante ouvir várias pessoas a falar sobre estes temas, porque as coisas mudam sempre de um para o outro, de um exemplo para o outro. Não existe realmente uma fórmula de sucesso. E se nós formos agarrar em qualquer empresa em Portugal, só em Portugal, qualquer unicórnio ou qualquer empresa que tenha um bom EBITDA, portanto que faça dinheiro no final do ano, provavelmente todas seguiram receitas diferentes, não é? E por isso é que às vezes até é difícil fazer-se uma pergunta, mas como é que isto se faz? Não tenho resposta como é que se faz. Não é binário. Não é nada binário, não é? Para engenheiros. Exato. Mas olha, diz-me uma coisa, se é binário ou não, na vossa opinião, é preciso dinheiro para começar a empreender? É preciso dinheiro para começar uma startup ou um negócio? A resposta é não. A maior parte dos casos, já vou na minha quarta, 3 delas não tive no arranque e mesmo, não, aliás, em nenhuma delas tive no arranque. Mesmo na Talent Protocol só levantei 4 meses depois de começar. E enquadrava-se no que o Gonçalo estava a dizer de crazy idea, que é ótimo para investidores, porque tu vendes assim uma visão, tipo, quanto mais out there for e que tu não percebas, eles também não vão perceber, mais valuation vai ter. Pode ser bom ou mau também, às vezes ter valuations demasiado altas também pode não ser positivo para o projeto. Mas isto estás a dizer é verdade, e esta imaginaste, não é? É. Porque muitas vezes o que os investidores investem, as empresas que os investidores investem, é empresas do futuro, não é? E portanto existe sempre aquela lógica de quando estás a criar uma empresa altamente disruptora, tu estás a vender ao investidor uma visão do mundo, não é? Sim. Eu acho que o mundo daqui a 10 anos vai ser X. E portanto eu estou a construir um produto para esse mundo. Se por acaso acertares e realmente a visão e o mundo daqui a 10 anos for aquele X, se calhar tens um unicórnio. Se não acertares, provavelmente é mais um que vai para o caixa de lixo do Tens vestido. que fazer o pivô e tal, e aprender umas coisas, mas sim, é um gamble, é um big gamble, nesse caso. Voltando qual é que era a tua questão? Dinheiro, se é preciso dinheiro para começar. Muito sinceramente, tipo, às vezes quando apanho founders ou founders wannabe, ainda estou a trabalhar e preciso de angariar investimento para nunca vi eles depois arrancarem e realmente com a sua startup, normalmente... Estás a dizer, não avançam para fazer algo. Sim. Enquanto não fecharem uma ronda de investimento. Normalmente, todos os founders que eu conheço começaram de alguma forma em bootstrap. Quer seja bootstrap, tem algum runway, portanto, X meses para criar um protótipo, qualquer coisa, para mostrar, ou não conheço ninguém. Agora estou mesmo a forçar-me para ver, não. Todas as perguntas que tens feito têm uma resposta. Depende. E esta não é exceção. E eu aqui acho que depende. Ou seja, estar 3, 4 meses sem funding é suportável, mas depende do que é que se está a fazer. Porque se for um projeto que é muito intenso do ponto de vista de hardware, ou do ponto de vista de arquitetura de sistemas, ou que requer um investimento muito alto em recursos, quer dizer, dá para trabalhar no pitch, mas depois não dá para arrancar sem nada. Nós hoje vamos ver aqui um conjunto de projetos a seguir que estão a arrancar sem funding. E, portanto, são pessoas que estão a trabalhar, que estão a fazer coisas, parabéns a todos, sem funding. Mas para darem o salto que vem a seguir, vai ser preciso injetar dinheiro. E, portanto, obviamente que há ali um momento de pensamento, de ideia, de discussão, se calhar 2, 3, 4 pessoas, às vezes em paralelo a fazerem outras coisas, mas não é sustentável pensar em lançar um negócio sem ter financiamento. Acho que não faz sentido.
Agora há algumas exceções, que é o mundo todo do cripto, que dava toda uma outra conversa, porque tem Já lá o vamos. dos tokens e etc. Mas, bem, esquecendo essa parte, o financiamento tradicional de fiat é muito relevante. Não é? E não, depois, estavas já agora a dizer uma coisa curiosa, só para fechar. Umas vezes acertas, outras não. Claro, por isso é que não há portfólios de uma unidade só, ou não são nada recomendados. Nem com 100% de sucesso, não é? Não, mas eu também estava a puxar muita coisa para, mesmo tendo uma empresa de hardware, não é? Onde o investimento seja alto, provavelmente há uma série de coisas que tu podes fazer antes de comprar o hardware, que te vão ajudar a validar a ideia, que te vão ajudar a ganhar, digamos, um track record, para depois quando fores falar com o Rafael, ele olhar para ti e dizer assim, ok, este gajo não teve a ideia na banheira e fez um PowerPointzinho e agora veio aqui apresentar, não, já suor e colocado no mercado, não é? Sim, e convém mostrá-lo, nem que seja com o Raspberry Pi substituir um mainframe, mas às vezes é difícil, mas lá está, pitch, business case, benchmark, onde é que estamos a ir, recolha de informação, research. Quando vamos falar com alguém a pedir dinheiro, temos que mostrar que valemos esse dinheiro. Que temos a vontade de... E que temos a vontade e a paixão e essas coisas todas. Portanto, não é só, levantei-me de manhã, estou no banho, tive uma ideia, todos temos 5 ou 6 por dia, certamente, e agora vou falar com esta pessoa para me dar dinheiro. Isso não funciona assim. Rafael, o que é que tu sentes mais nas empresas muito early que chegam? Qual é que é o erro assim mais comum que tu vês? Constantemente. Portanto, o Pedro já percebi, quando vê founders que lhe dizem preciso levantar dinheiro para começar esta empresa, provavelmente depois não vai ouvir falar deles. O que é que vocês sentem? Eu diria que, essencialmente, assim, vocês estão, quando vão levantar capital, estão a concorrer com outros empreendedores, não é? E acho que quanto mais tiverem para mostrar, mais fácil se torna o vosso trabalho. Portanto, acho que a preparação é essencial, ou seja, não ter só um pitch preparado, mas ter já um follow-up pensado sobre um data room, whatever, tudo que vocês possam enviar como informação que possa ajudar na análise do BC e facilitar o nosso trabalho, não é? Porque realmente acho que em termos de concorrência ela está muito alta. Portanto, materiais é essencial e pitch também é muito importante. E essencialmente no pitch deck eu vejo pitch decks realmente alguns bastante longos. Eu acho que não procurem explicar tudo numa fase inicial. Acho que foquem-se no essencial, daquilo que querem provar, não é? E se conseguirem passar a mensagem de forma clara e objetiva, acho que é o mais importante nessa fase. Porque no fundo o pitch deck, a ideia é conseguir uma meeting, não é? Portanto, conseguir uma reunião convosco é para realmente poder explicar com mais detalhe e responder às perguntas, porque nós nunca sabemos quais são as perguntas que estão do outro lado, não é? Nós imaginamos uma coisa, mas pode ser uma ideia completamente diferente que o BC tem do outro lado e estamos a admitir que sabemos, despejamos uma data de texto que tu nunca lês, não? Sim, nós lemos tudo, não é? Mas sim, eu acho que realmente tornar o complexo em algo simples é difícil, não é? Isto é muito difícil e se conseguirem fazê-lo acho que ajuda muito ambas as partes. Então vamos lá para uma coisa simples, Pedro. Como é que tu explicaste aos teus investidores iniciais, ao fim de 4 meses, estares a brincar com criptos, Web3, o que é talento e tokenizar pessoas? Qual foi a ideia core que tu foste buscar para conseguir transmitir a mensagem? A ideia core é que essencialmente o valor económico construído à volta do talento não mudou desde a Revolução Industrial. Continua a ser employer driven e revenue driven. E eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito num futuro, uma visão, em que este sistema económico passa a ser talent driven e ownership driven. Como é que uma forma de o fazer é com tokens que representam o valor da pessoa, o potencial da pessoa, do talento. Foi à volta deste, ou seja, comecei estávamos a falar um bocadinho, uma mudança de paradigma do mundo do talento. Claro que muitas das pessoas, como eu estava a falar, e depois às tantas já era investidor, apresenta investidor, conhecem o meu background, sabem que eu estou na área, na indústria de HR Technology há anos, conheço de uma forma profunda, já vi tudo o que é ferramenta,
desde talent acquisition até talent retention, talent evaluation, whatever, talent analytics, tudo. E todas elas sofrem deste problema, é que partimos sempre do princípio que é employer driven e revenue driven. Atenção, não é um problema, simplesmente não é Tu o dizes futuro. employer driven, o que é que isso significa na prática, exatamente? Vou-te dar um exemplo com recrutamento, que é uma área que eu em particular conheço demasiado bem. Quando, por exemplo, no mercado das tecnologias, que é a malta do técnico, vocês saem do técnico, têm empresas desesperadas, empresas, startups, unicórnios, tudo desesperado para descontratar, ok? Mais do que nunca. E os modelos que existem, os modelos financeiros que existem à volta do recrutamento é muito na base, e posso usar o exemplo da Landing Jobs, como posso usar outras plataformas ou de agências, que é a empresa paga uma agência, uma plataforma para ter acesso a talento e recrutar. Pronto, este é o modelo. Claro que estamos num mercado em que é o talento que manda, mas ainda end of the day é a empresa que paga. Portanto, é sempre employer driven. Quando eu digo revenue driven também, nós podemos ser, ter contrato sem termo, contrato com termo, ou ser só contractors ou freelancers. In the end of the day é tudo o mesmo. É o revenue que vai do employer para o empregado, para o trabalhador. É exatamente igual. O mecanismo varia, mas o flow é sempre no mesmo sentido. E que eu acho que com tokens pode começar a acontecer, por exemplo, um talento, bom, estou a dar alguns exemplos simples, um talento dizer, não, eu só falo com recruiters que sejam owners do meu token há pelo menos um ano, ou seja, que acompanhem a minha carreira há pelo menos um ano. Eu acho que este é um exemplo super básico, mas é uma mudança total, passa a ser completamente talent driven e ownership driven, ou seja, estou a falar com pessoas que têm skin in the game comigo. Pronto, isto, estou-te a dar dois exemplos na área do recrutamento, que é uma área que eu estou biased, conheço super bem. Um dos nossos grandes desafios, e isto, não sei se tinhas isto aí nas tuas notas, mas agora passas a ter, que é, nas minhas startups anteriores havia sempre um problema e uma solução. Ou seja, um problema, uma solução e depois tentar escalar isto para ter o tal product market fit. Aqui na Talent Protocol foi diferente, há uma visão, há uma oportunidade e agora nós temos que fazer o trimming down para tentar efetivamente ajudar o talento. E isto para mim foi um desafio, foi a primeira vez na minha carreira de founder que eu tive que fazer o processo ao contrário. Não foi nada fácil. Isso é interessante, isso é muito interessante. Gonçalo, porquê é que tu achas que foi o Web3 que inspirou o Pedro a resolver o problema desta forma? Tu também és um entusiasta do mundo Web3. O que é que te trouxe? O que é que ele se inspirou? Porque de repente ele encontrou uma forma diferente de resolver um problema que trabalhava antes, não é? Sim, acho que o Pedro e outros builders o que estão a fazer é usar uma tecnologia e esta ponta é muito importante. Há aqui uma série de chavões, buzzwords, Web3, NFT, blockchain, DeFi, CeFi, bem, por aí fora, Metaverse e afins. O que é tudo isto? Isto parece que é tudo coisas novas, tudo coisas diferentes, tudo coisas interligadas. É importante filtrar estas coisas. Portanto, isto vem tudo de uma tecnologia que é bem nova, já tem décadas, mas que é blockchain, uma tecnologia que existia já no milénio passado e que evoluiu com o aparecimento de Bitcoin para algo mais sustentável e mais antifraude, e que depois se desenvolveu por uma coisa chamada Ethereum, que é uma rede que permite outra coisa que se chama Smart Contracts, e que depois deu aso a N outras redes e N outras soluções. Neste momento eu acho que temos mais de 15 mil projetos listados. Portanto, há uma base, que é uma base puramente tecnológica e que permite a criação desta visão de futuro que estavas a falar e destas oportunidades que eu acho que o Pedro está a explorar. Portanto, um mundo que evolua para uma filosofia mais descentralizada e mais distribuída de tudo. E este tudo pode ser um bem, pode ser o dinheiro, a forma de pagar, pode ser um seguro, pode ser a forma de comprar e pode ser a forma de olhar para o talento. E portanto esta última buzzword que é o Web3, eu acho que é um bocadinho isso, que agora já se fala também no Web5. Sim, já estamos atualizados, já estamos no no Web5, Web5, faltámos a 4, mas
mas é um bocadinho explorar um espaço que se imagina no futuro. Ainda agora estava a ver um report da McKinsey que aponta para 5 trillion em 2030 o valor disto tudo. Estamos a meio de um crash grande, by the way, mas é como explorar a tecnologia. E, portanto, depois há outras tecnologias também da moda, o AI, o VR, o AR, o IoT, por aí fora. O que é que vai vingar, o que é que não vai vingar, o que é que vai acontecer? Será que vamos para um mundo totalmente descentralizado? Será que vamos ficar a meio caminho? Será que temos mundos híbridos? Será que alguns setores serão descentralizados, outros não? Vamos ver. Portanto, há milhares e milhares de projetos. Este projeto em concreto do Pedro acho que é um projeto muito interessante. Quem não o conhece, acho que vale muito a pena visitar. O que é que eu acho? Eu sou muito bullish em cripto e estou já nesse mundo desde 2016, portanto estava BTC $800, ainda tem muito por onde descer, está quase lá outra vez. Mas, portanto, sou muito bullish, continuo bullish, já levei tanta pancada que ainda não desisti, portanto também não é estas quedazinhas que me assustam. Acredito nesse mundo descentralizado. Não sou um purista de, isto vai ser 100% descentralizado e não vamos ter bancos e não vamos ter seguradoras e não vamos ter nada. Pelo menos para as próximas décadas não será assim. Muitos setores, em especial tema do metaverse, retalho, gaming, são áreas que eu julgo que nos próximos 5 a 10 anos vão ter um desenvolvimento gigantesco e o Web3 vai ocupar muito esse espaço. Rafael, tu há pouco estavas a dizer que na Índico também já começaram a investir em alguns projetos ligados ao Web3 e já agora aprendi esta com o Pedro, né? A diferença entre cripto e o Web3, não é? Os Web3 são um ethos à volta da forma como constroem descentralização e ownership, enquanto que o cripto é mais ligado de uma forma financeira e que foi o primeiro use case do Web3, digamos assim, certo? O que é que vos fez começar a investir? Viram uma oportunidade? A oportunidade em quê? Acreditam nesse futuro? O que é que vos fez o clique? Porque já agora, a Índico sempre investiu em empresas Web 2, na altura nem se chamavam Web 2, eram só empresas, mas passaram a ser Web 2, né? O que é que vos fez o clique? Sim, eu acho que o Web3 é uma área bastante interessante, não é? E em particular duas áreas que eu estou a acompanhar de perto, desde DeFi, Service-Based Companies, que usam aqui um sistema de incentivos um pouco diferente do Web2. Portanto, e outra coisa que é quando temos muitas pessoas inteligentes a trabalhar em algo novo, certamente há aqui potencial para fazer crescer aqui o ecossistema. Mas sim, nós temos alguns investimentos dentro dessa área, temos um bastante famoso que é Anchorage, do Diogo Mónica, dentro da área de CryptoPunk. Depois temos algumas empresas na área do Metaverse, também NFTs. Mas sim, eu vejo, ou seja, excluindo DeFi, não é? Que é a área mais conhecida, eu vejo aqui grande oportunidade e talvez aquilo que eu conheço bem esta empresa, talvez, que é a Brain Trust, que é basicamente work, mas usa o sistema blockchain para diminuir a commission rate e consegue, através do sistema de tokens, incentivar aqui a network a crescer. Acho que o Airbnb tentou fazer isto também, em dar shares a todos os landlords que tinham a casa listada na plataforma, mas dar ações numa perspectiva de global, não é? Entre há várias jurisdições, é impossível fazer isso e acho que o Web3 pode dar aqui um sistema de incentivo e resolver aquele problema do early cold start problem, não é? Que para crescer no marketplace acho que é bastante difícil e se a network estiver incentivada desde o início, acho que aqui há oportunidade para crescer isto de forma eficiente, com menos capital talvez e explorar aqui novos modelos de negócio que antes não era possível. Tu disseste a network estar incentivada porque realmente construírem um Web3 é diferente, não é? E portanto não é a mesma lógica que estávamos há pouco a falar como começar uma empresa sem dinheiro. Provavelmente como começar uma empresa Web3 sem dinheiro é começar pelo Twitter. É isso, Pedro? Foi por onde vocês começaram? Twitter, na realidade nós tínhamos Twitter, Discord, Telegram. Nós éramos uma família infeliz, 200 pessoas no Discord até meados de setembro. Tínhamos community calls para discutir os token economics e essas coisas, muito engraçado, eu adorava essas coisas. E depois saímos no Coinbase Day, em primeiro, por coincidência, porque ele não era uma competição, mas metemos em primeiro.
Epá, e de repente temos canais... Porque era a Talent Protocol, não é? A Talent Protocol, exato, no feminino. E depois, epá, temos hoje em dia canais em vietnamita, russo, chinês, coreano, epá, que nem são jurídicos para nós. Temos uma comunidade que, autónoma, traduz os nossos blog posts do estudo para as línguas deles, sem nós pedirmos nada. E pronto, e acompanham-nos. Temos mais de 150 mil utilizadores, gastámos $0 em ads. E foi muito à volta desta comunidade. Tivemos alguns pingos de sorte, mas também a sorte faz, pelo menos eu acredito que pelo menos faz parcialmente. E sim, eu concordo contigo, é totalmente diferente construir uma empresa, uma organização, mais fácil aqui, porque ainda não falaste das DAOs, mas já lá A vamos. futura DAO, não é? Uma organização descentralizada e autónoma. Não tem nada a ver com montar uma startup Web 2 ou ser CEO de uma Web 2, não tem nada a ver com ser CEO de uma Web 3. Começa logo pelo facto de eu próprio, se forem o meu perfil na Talent Protocol conseguem ver, eu próprio tenho como career goal, está on-chain, que vou fazer step down de CEO até 2025, que é quando termina o vesting dos meus tokens. E não é necessariamente para vir outro CEO, eu acho que isso é um modelo errado. É descentralizar para a comunidade. Também não acredito em comunidades sem uma leadership team. Mas pronto, ainda tenho uns aninhos para fazer uma community proposal e ser votado pela comunidade se vai para a frente ou não. Também não sou naivo, tipo, sei perfeitamente que eu, com o papel que eu tenho, se eu disser, olha, eu acho que é para ali, uma boa parte da comunidade vai seguir-me, ok? Portanto, nós também temos que ter noção, muito awareness também disto, okay? Estamos a construir em comunidade, mas isso não desvaloriza o ownership das decisões que eu tomo. Tu e a equipa, não é? Olha, pessoal, vocês puseram-me aqui, eu posso ficar a tarde toda a falar, temos ainda muito tempo. Ok. Web 3. Olha, só queria últimas palavras. O que é que vos apaixona hoje? O Pedro já percebemos, que é transformar a Talent Protocol numa DAO e ir para as Bahamas. O que é que vos apaixona hoje, seja no que acreditam vai acontecer daqui a 5, 10 anos ou naquilo que vocês estão a trabalhar, o que é aquilo que vos faz mover? Olha, do meu lado, como disse, estou muito bullish no cripto e, portanto, os projetos em que estou mais envolvidos agora são projetos de cripto. E a visão que vejo de futuro é uma visão muito descentralizada e, paradoxalmente, de comunidade. Dentro disso, o que me fascina mais é olhar para projetos que sejam completamente diferentes, sem benchmark, sem referência. Portanto, atirar para uma coisa completamente fora e tentar algo o mais disruptivo possível. Acho que essa é a minha zona de conforto, é onde gosto mais de estar, sair do métier, do pão com manteiga e tentar coisas novas e muito diferentes. Boa. Rafael? Sim, do meu lado é um pouco semelhante, não é? É realmente uma paixão é investir em empreendedores que procurem fazer algo diferente e resolver problemas, não é? Na sua essência é isto que o core pode ser em Web3, em diversas áreas, mas o core é um problema, vocês têm a solução e querem fazer isto com ambição, com uma escala global, não é? Portanto, diria que essencialmente será isso. Seja com Web3, seja com AI, seja que tecnologia for, não é? Pedro, queres dizer umas últimas palavras? Posso dizer? De inspiração. Não? De inspiração para eles. Vocês estão numa ótima altura para falhar, porque a maior parte das startups começadas, vocês comecem a primeira, a partida vai falhar, e sejam conscientes disso e faz parte do processo, mas é aí que vocês vão aprender imenso. A minha primeira foi um falhanço total, a segunda também, e aprendi imenso com essas e fez com que a terceira já fosse um sucesso, já consigo dizer isso, e alavancou-me também para estar numa indústria que eu adoro e que é Talent Protocol. Por vocês, vocês estão muito no início, enjoy the process, deixem-se cair, deixem-se não, tentem não cair, mas quando isso acontecer, se acontecer, vejam como parte do processo. Nós temos muito aquela cena do falhei. Claro que a malta do Junitech já tem uma mentalidade diferente, dou-vos isso. Mas mesmo assim, à vossa volta vão sempre ter muitos atores que é falhaste, és isto, és aquilo, isso não interessa. Se for preciso, falem com esta malta, nós vemos em vocês e levantamos para irem para a segunda e para a terceira
Acho que o mais importante. O mais importante é começar. Acho que é muito importante e executarem acima de tudo. Epá, e se falhar, falhou, e se puderem aprender com os erros dos outros, por favor aprendam, não precisamos de cometer todos os mesmos erros. E já agora um bocadinho de self-promotion, nós temos um podcast que se chama Big Talk, falamos de negócios à portuguesa e falamos muito de falhanço, e de como criar negócios e como fazer negócios em Portugal. É um check. E pronto, agradecer-vos mais uma vez, agradecer a toda a gente pelo convite, sei que já passámos o tempo, mas isto vocês metem aqui empreendedores e investidores a falar e dar nisto. Obrigado a todos. E boa sorte.